paz na oração. Veremos o que a Bíblia nos diz sobre como entregar nossas cargas antes de dormir. Ao final, compartilharei uma oração baseada nas palavras de Jesus que pode transformar suas noites de inquietação em noites de descanso e restauração. Antes de continuar, quero convidá-lo a fazer um ato de fé e escreva nos comentários: paz em Cristo. Essa declaração será seu compromisso com a paz que Jesus deseja lhe dar. Além disso, ao interagir com este mensagem, dando like e compartilhando, você ajuda mais pessoas que precisam da paz do Senhor a recebê-la. É uma maneira simples, mas poderosa de espalhar a mensagem do Evangelho e permitir que outros sejam libertos do insônia e da ansiedade. Não espere mais. Dê like agora e escreva paz em Cristo nos comentários. Deus trouxe muitas pessoas a este mensagem com um propósito. Alguns tentaram de tudo para dormir em paz: música relaxante, comprimidos, exercícios de respiração. Mas o que realmente precisam não é uma solução humana, mas um descanso divino. Hoje o Espírito Santo quer revelar o segredo que transformou a maneira como Jesus enfrentava a noite. Na penúltima parte deste mensagem, compartilharei uma chave especial, uma revelação que pode desbloquear uma bênção em sua vida. Acompanhe até o final, porque o que vou compartilhar pode mudar para sempre a maneira como você dorme. Agora, vamos mergulhar no primeiro grande descobrimento sobre a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Nos trasladamos ao jardim do Getsemane. A noite estava escura, o vento sussurrava entre os olivais. Jesus, sabendo que sua hora se aproximava, sentiu em sua alma uma angústia tão profunda que o levou a cair de joelhos em oração. Era o momento mais difícil de sua vida na terra, a véspera de sua crucificação. Ainda assim, em meio à tormenta interior que enfrentava, Jesus orou. O que ele disse nessa oração? Quais foram as palavras que saíram de seus lábios na hora de maior angústia e temor? Se houve uma noite em que Jesus poderia ter perdido a paz, foi essa. Seus discípulos dormiam, seu momento de entrega estava próximo, e seu sofrimento apenas começava. No entanto, em meio a tudo isso, ele nos deixou um modelo de como devemos entregar nossas cargas antes de dormir. Em Lucas 22, 41-42, lemos: "E ele se apartou deles a uma distância como de um tiro de pedra, e posto de joelhos, orou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Aqui encontramos o primeiro segredo da oração de Jesus: entrega. Antes de enfrentar a noite mais escura de sua vida, Jesus não ignorou sua angústia nem escondeu sua dor. Em vez disso, ele a levou ao Pai, expressou seu desejo, mas o submeteu à vontade de Deus. Nesse instante, Jesus nos mostrou que a paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando confiamos plenamente que Deus está no controle. Reflita nisso. Se Jesus, o Filho de Deus, sentiu angústia e a entregou ao Pai em oração, quanto mais nós precisamos fazer isso antes de dormir. Quantas vezes nos deitamos com um peso no coração sem entregá-lo a Deus? Quantas noites de insônia passamos por não dizer: Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha? O Evangelho de Lucas nos dá mais um detalhe sobre essa cena. Em Lucas 22, 43 diz: "E ele apareceu um anjo do céu que o fortalecia." Aqui é uma verdade poderosa: quando oramos como Jesus, Deus nos fortalece. Jesus não recebeu uma solução imediata para seu sofrimento, mas recebeu força para enfrentá-lo. Quando entregamos nossas preocupações em oração antes de dormir, não apenas nos livramos do peso, mas também recebemos novas forças para o dia seguinte. Quantas vezes você tentou dormir com o coração cheio de inquietudes? O que acontece? O sono não vem, o corpo está exausto, a ansiedade cresce. Mas Cristo nos ensinou que o melhor remédio para a alma inquieta antes de dormir é a oração. Quero desafiá-lo hoje, esta noite, quando se preparar para descansar, ore como Jesus fez no Getsemane. Não retenha nada. Entregue ao Pai cada carga que carrega no coração. Não se deite com o peso de suas preocupações.
descanse na certeza de que Deus o ouviu e que sua vontade é perfeita. Quero convidá-lo a escrever nos comentários uma declaração de fé. Senhor, em tuas mãos deixo minha ansiedade. Ao fazer isso, você estará dando um passo de fé, praticando a oração de entrega antes de dormir. Não se esqueça de dar like ao vídeo, pois assim você ajuda mais pessoas a ouvir este mensagem e aprender a descansar em Cristo. Mas isso não termina aqui. A oração do Getsemane nos ensina sobre entrega, mas há outra oração de Jesus que revela o caminho para a paz que ultrapassa todo entendimento. No próximo segmento descobriremos juntos. Vamos ao Salmo 4:8 e o descanso no Senhor. A noite cai, o mundo ao seu redor se apaga lentamente, mas em seu interior a inquietação persiste. O dia esteve cheio de preocupações, problemas sem solução, responsabilidades que pesam sobre seus ombros. Sua mente não para, revisitando erros do passado e temores do futuro. Você tenta dormir, mas algo o impede. No entanto, Deus já nos deixou uma promessa em sua palavra, uma verdade que, se abraçada e aplicada, mudará completamente sua maneira de descansar. Está no Salmo 4:8 que diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Desde a Turchei diz: você que é sol. Que verdade poderosa! Em poucas palavras, o rei Davi nos mostra um segredo que muitos ignoram: a verdadeira paz não vem do mundo, mas de Deus. Pense nisso. Davi enfrentou perseguições, cercado de inimigos e perigos constantes, e ainda assim pôde declarar essas palavras com certeza. Como ele conseguiu? A resposta é simples. Sua confiança não estava em suas circunstâncias, mas no Senhor. Agora pergunto, em que você está confiando antes de dormir? Hoje em dia, muitos buscam descanso em métodos humanos. Alguns dependem de comprimidos, outros procuram distração na televisão, na música relaxante ou nas redes sociais, até que o cansaço os vence. Mas a Escritura nos diz que a chave do descanso não está nesses métodos, mas na confiança em Deus. A chave do Salmo 4:8 está na última frase: porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Aqui está a verdade que muda tudo. A paz para dormir não é um sentimento passageiro, mas uma decisão de confiança. Davi não esperava sentir paz para se deitar. Ele escolhia confiar em Deus, e essa confiança lhe trazia paz. Jesus viveu da mesma maneira, apesar das tempestades, traições e provações. Nunca perdeu sua paz porque sabia que o Pai tinha tudo sob controle. Você também pode fazer o mesmo. Esta noite, antes de fechar os olhos, proclame o Salmo 4:8 sobre sua vida. Não se deite com preocupações. Antes de dormir, diga com fé: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Se fizer isso, estará aplicando um princípio espiritual transformador. Você não estará depositando sua segurança nas circunstâncias, mas em Deus. Quando confia nele, sua paz o cobre. Quero convidá-lo a reforçar esta lição com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em ti e descansarei em paz. Ao fazer isso, você estará proclamando que a ansiedade, o medo e o insônia não terão poder sobre você. Você está decidindo confiar em Deus e receber o descanso que só Ele pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de compartilhar este mensagem e ajudar mais pessoas a descobrir que o verdadeiro descanso está em Deus. Mas há mais. Jesus nos deixou outra promessa sobre uma paz que vai além do que podemos compreender. No próximo segmento descobriremos como entregar nossas cargas ao Senhor e receber essa paz sobrenatural. Em Filipenses 4:6-7, lemos: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você já sentiu sua mente se transformar em um campo de batalha antes de dormir? Você se deita, mas os pensamentos invadem, preocupações com amanhã,
remorsos do passado, temores sobre o que está por vir. Parece impossível descansar porque dentro de você há uma tempestade que não para. Mas Jesus nos deixou um presente capaz de acalmar essa tempestade. Uma paz que pode trazer tranquilidade ao seu coração, mesmo em meio aos maiores problemas. Em Filipenses 4, 6, 7, o apóstolo Paulo revela um princípio espiritual poderoso. Observe a ordem neste trecho. Primeiro, não permita que a preocupação o domine. Deus não quer que você viva escravizado pelo afã. Segundo, em vez de carregar esses temores, entregue-os a Deus em oração. Não guarde dentro de si o que deve ser depositado diante do Senhor. Terceiro, faça isso com gratidão. Não apenas peça, mas agradeça, porque Deus já está agindo em sua vida. Então você experimentará a paz de Deus preenchendo seu coração e sua mente. Percebe o quão extraordinário é isso? A paz de Deus não é como a paz do mundo. Ela não depende do que acontece ao seu redor, mas vai além de todo entendimento. Isso significa que mesmo cercado de dificuldades, você pode encontrar um descanso verdadeiro. Jesus nos deu um exemplo perfeito disso quando estava na barca em meio a uma tempestade, Marcos 4, 35, 41. Os discípulos estavam aterrorizados, mas Jesus dormia em completa paz. Por quê? Porque sua confiança não dependia do vento ou das ondas, mas de seu Pai Celestial. Agora pergunto, em que você coloca sua confiança quando a noite chega? Se sua paz depende de os problemas desaparecerem, você nunca a encontrará. Mas se sua paz está fundamentada em Deus, você poderá dormir mesmo em meio à tempestade. Esta noite, antes de se deitar, coloque em prática Filipenses 4, 6, 7. Antes de dormir, apresente ao Senhor cada inquietação, não guarde nada. Diga a Deus cada carga, cada temor, cada ansiedade e agradeça, mesmo antes de ver a resposta, porque Ele já está agindo a seu favor. Depois descanse na segurança de que sua paz guardará seu coração e sua mente. Quero que você faça um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, entrego minhas cargas e recebo tua paz. Ao fazer isso, estará proclamando que hoje escolhe confiar em Deus e receber a paz que o mundo não pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda este mensagem a chegar a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou mais exemplos de como viver uma vida de paz e descanso no Pai. No próximo segmento, veremos um homem que aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando sua vida estava em perigo, Daniel. Imagine que sua vida estivesse em perigo, que houvesse um decreto que colocasse sua cabeça em risco. Você poderia dormir em paz sabendo que, ao amanhecer, poderia perder tudo? Para muitos, isso seria motivo de insônia, medo e angústia. Mas a Bíblia nos fala de um homem que, mesmo em tal circunstância, encontrou descanso em Deus, Daniel. Ele era um homem de oração. 3 vezes ao dia, se prostrava diante de Deus, independentemente do que acontecia ao seu redor. Quando o rei Dário, enganado por seus conselheiros, assinou um decreto proibindo orar a qualquer outro Deus que não fosse ele, Daniel não hesitou em continuar buscando seu Senhor. Em Daniel 6:10 lemos: quando Daniel soube que o edito fora assinado, entrou em sua casa, e estando abertas as janelas de sua câmara que davam para Jerusalém, se ajoelhava 3 vezes ao dia, e orava e dava graças diante de seu Deus, como soía fazer antes. Que testemunho poderoso! Daniel não permitiu que a ameaça de morte o afastasse de sua comunhão com Deus. Ele continuou orando, confiando e descansando na presença do Senhor. Há um detalhe extraordinário aqui: a oração de Daniel não era desesperada, mas cheia de gratidão. A Escritura diz que ele orava e dava graças, mesmo em meio à crise. Sua paz permanecia intacta. O que aconteceu depois? Daniel foi lançado ao fosso dos leões, uma sentença de morte humanamente falando. Mas enquanto Daniel dormia rodeado de feras, Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Pense nisso: quem dormiu melhor naquela noite? Daniel no fosso dos leões ou o rei Dário em seu palácio? A resposta está em Daniel 6:18. Então o rei se foi para o seu palácio,
e passou a noite em jejum, e não deixou que trouxessem instrumentos de música diante dele, e fugiu-lhe o sono. O rei, com toda a sua riqueza e poder, não conseguiu dormir. Mas Daniel, em uma situação de vida ou morte, descansou na paz de Deus. O que isso nos ensina? Que a verdadeira paz e o descanso não dependem de nossas circunstâncias, mas de nossa relação com Deus. Daniel pôde dormir em meio aos leões porque sabia que o Senhor estava com ele. Quantas vezes você deixou que os leões de sua vida roubassem seu sono? Problemas, preocupações, temores, todos tentam tirar sua paz. Mas se você confiar em Deus como Daniel, poderá dormir em paz sabendo que Ele está ao seu lado. Esta noite, antes de se deitar, siga o exemplo de Daniel, ore com gratidão, independentemente do que estiver enfrentando. Coloque suas preocupações nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem o controle absoluto. Confie no mesmo Deus que fechou a boca dos leões, porque Ele está com você agora mesmo. Quero que você dê um passo de fé e declare esta verdade. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descansarei em Tua paz. Ao fazer isso, estará reafirmando sua decisão de confiar em Deus, independentemente do que enfrente. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like permite que mais pessoas descubram como encontrar descanso em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso de confiança em meio à tempestade. No próximo segmento, veremos como Jesus pôde dormir em paz enquanto seus discípulos estavam cheios de temor e ansiedade. Imagine, você está em um pequeno barco em meio a um mar revolto. O vento é feroz, as ondas batem com violência, a água começa a encher a embarcação, e tudo indica que ela vai afundar. Você seria capaz de dormir em meio a essa tempestade? Parece impossível, não é? Mas Jesus o fez. Em Marcos 4, 35, 41, encontramos uma cena poderosa. Jesus e seus discípulos navegavam pelo mar da Galileia, quando de repente uma forte tempestade se desatou. As ondas ameaçavam afundar o barco. Mas em meio a tudo isso, Jesus dormia tranquilamente. Ele estava na polpa dormindo sobre um travesseiro, e o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Que contraste impressionante! Enquanto os discípulos estavam cheios de angústia, Jesus permanecia em paz. Os discípulos fixaram seus olhos nas ondas e viram perigo. Jesus fechou os olhos e viu a mão de seu Pai o sustentando. Aqui há uma grande lição: se Jesus pôde dormir na tempestade, nós também podemos. O mais impactante é o que aconteceu depois. Com uma só palavra, Jesus deteve o vento e o mar. E levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Marcos 4:39. Jesus não apenas descansava em meio à tempestade, mas tinha autoridade sobre ela. Hoje pergunto: o que está roubando sua paz? Uma crise familiar, problemas financeiros, incerteza sobre o futuro? A boa notícia é que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade ainda tem poder sobre qualquer situação que você enfrente. Se hoje você sente que as ondas da vida estão te afundando, faça o que os discípulos fizeram: clame a Jesus. Antes de dormir esta noite, eleve uma oração e diga: Jesus, hoje deposito minhas preocupações em tuas mãos, sei que tens o controle e posso descansar em tua paz. Quero que você reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus é minha paz na tempestade. Ao fazer isso, estará declarando que nada nem ninguém poderá roubar a paz que Cristo depositou em seu coração. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de compartilhar esta verdade com alguém que precisa aprender a descansar em Jesus. Mas ainda há mais. Jesus nos deixou uma oração que nos ensina como confiar em Deus em cada aspecto de nossa vida, incluindo nosso descanso. No próximo segmento exploraremos como o Pai Nosso nos ajuda a dormir em paz. Quando os discípulos viam Jesus orar, notavam algo diferente nele.
Sua maneira de se dirigir ao Pai não era fria nem mecânica, mas cheia de confiança, proximidade e poder. Foi por isso que um dia lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Jesus respondeu com uma oração que se tornaria a mais conhecida da história, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11:2-4. O que muitos não percebem é que essa oração é perfeita para recitar antes de dormir. Ao observar o Pai Nosso com atenção, encontramos 5 elementos que nos ajudam a descansar em paz. Primeiro, Pai Nosso que estás nos céus nos lembra que não estamos sozinhos. Não importa quão difícil tenha sido o nosso dia, temos um Pai amoroso que cuida de nós. Segundo, faça-se a tua vontade nos ensina a soltar nossas cargas nas mãos de Deus. Em vez de levar nossas preocupações para a cama, podemos entregá-las a Ele e descansar em sua vontade. Terceiro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje nos ensina a depender da provisão de Deus. Não precisamos nos angustiar pelo amanhã, porque o Senhor já tem tudo sob controle. Quarto, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve e nos liberta do peso da culpa e nos cura do rancor. Nada é mais desgastante que ir para a cama com o coração carregado de amargura. Quinto, livra-nos do mal. É uma declaração de confiança na proteção divina. Ao orar isso, proclamamos que nenhum ataque do inimigo poderá contra nós, porque Deus é nosso escudo. Há uma oração melhor para elevar antes de dormir? Jesus nos deixou o Pai Nosso como um modelo de oração que nos lembra que podemos confiar, soltar nossas preocupações e descansar no amor inesgotável do Pai. Se ultimamente você tem tido noites de insônia, se a ansiedade ou o medo roubaram sua paz, encorajo-o a fazer esta oração esta noite antes de dormir. Mas não a recite como uma repetição vazia. Declare-a, permitindo que cada palavra penetre no mais profundo do seu ser. Quero desafiá-lo. Esta noite, antes de fechar os olhos, ore o Pai Nosso com sinceridade e permita que a paz de Deus encha sua alma. Escreva nos comentários: Pai, em tuas mãos deixo meu descanso. Ao fazer isso, estará rendendo sua noite a Deus e afirmando que confia em sua paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma oportunidade para que mais pessoas ouçam este mensagem e aprendam a descansar em Deus. Mas ainda há mais, a Bíblia nos fala de uma mulher que também viveu noites de angústia e aprendeu a deixar tudo nas mãos de Deus. No próximo segmento veremos a história de Ana e como sua oração a levou a experimentar um descanso verdadeiro. Talvez você já tenha se encontrado chorando na solidão da noite, sentindo que ninguém vê sua dor. Há momentos em que o peso da vida se torna insuportável quando parece que ninguém entende nossa luta e a escuridão só intensifica a angústia. Ana conhecia bem essa sensação. Em 1 Samuel 1, lemos sobre uma mulher que passava muitas noites chorando, consumida pela tristeza e pela desesperança. Ana era estéril e naquela época, não ter filhos era visto como uma desonra. Para piorar, sua rival, Penina, a atormentava, zombando de sua situação dia e noite. Ana vivia com um peso no coração, presa em uma dor que parecia não ter fim. Mas uma noite tudo mudou. Em vez de continuar sofrendo em silêncio, Ana tomou uma decisão, se levantou e derramou sua alma diante de Deus. Em 1 Samuel 1:10, lemos: "Ei, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente." Aqui encontramos um princípio poderoso. Ana não reprimiu sua dor, mas a levou diante daquele que podia ajudá-la. Muitas vezes cometemos o erro de levar nossas preocupações para a cama em vez de levá-las a Deus. Nos deitamos com a mente cheia de ansiedade, com o coração ferido, preocupados com o futuro, e isso rouba nossa paz. Mas Ana nos ensina que a oração é o lugar onde se deixam as cargas. O que aconteceu depois de sua oração?
Ele respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Samuel 17. E aqui está o mais surpreendente. Então a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Samuel 18. Ana ainda não havia recebido seu milagre, mas já tinha recebido paz. Antes que sua situação mudasse, seu coração já havia sido transformado. Por quê? Porque quando entregamos nossa carga a Deus em oração, a paz chega antes da resposta. Essa é a chave para descansar no Senhor. Não espere que tudo esteja resolvido para encontrar tranquilidade. Descanse agora, porque Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Se esta noite o insônio perseguir, se a ansiedade e as preocupações roubarem seu sono, faça o que Ana fez, derrame sua alma diante de Deus. Diga tudo, não guarde nada. Depois levante-se com paz, porque Deus ouviu sua oração. Esta noite, antes de dormir, faça uma oração sincera e diga ao Senhor: Senhor, entrego minha carga a Ti, confio que tens o controle e em paz me deitarei e dormirei. Quero que reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, deixo minha carga em Tuas mãos. Ao fazer isso, estará declarando que hoje decide confiar em Deus e receber sua paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma semente de esperança para alguém que precisa encontrar descanso em Deus. Mas este mensagem não termina aqui. A palavra de Deus nos dá uma promessa poderosa sobre a paz que Ele nos oferece. No próximo segmento descobriremos Isaías 26:3 e o segredo para viver em um descanso sobrenatural. Em Isaías 26:3 encontramos uma das declarações mais poderosas sobre o descanso em Deus. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque em Ti confia. Imagine ter uma paz tão profunda que nenhuma circunstância possa roubar. Uma paz que permanece firme, que vem do alto. Deus nos deu essa promessa, uma paz sobrenatural que não depende de nossas circunstâncias. Há dois princípios que devemos compreender aqui. Primeiro, é Deus quem nos sustenta em paz. Não depende de nossa habilidade para controlar emoções ou acalmar a ansiedade. É o Senhor quem nos protege e nos cobre com sua paz perfeita. Segundo, a condição para viver nessa paz é que nossa mente permaneça nele. O que isso significa? Significa que, se nossas noites estão cheias de preocupações, temores e incertezas, a paz será difícil de encontrar. Mas se permitirmos que nossa mente seja inundada com a verdade de Deus, então sua paz nos guardará. No original hebraico, a expressão usada é Shalom Shalom, uma repetição que enfatiza a plenitude dessa paz. Não é uma tranquilidade momentânea, não é um alívio passageiro, é uma paz completa, absoluta, imutável, que cobre cada aspecto de nossa vida. Como podemos experimentá-la em nosso dia a dia? Primeiro, antes de se deitar, substitua a ansiedade pela palavra de Deus. Em vez de repassar seus problemas, medite no que Deus disse. Em vez de repetir preocupações, proclame suas promessas. Em vez de imaginar o pior, lembre-se de que Deus tem o controle. Segundo, ore entregando sua confiança ao Senhor. Não vá dormir sem dizer: Pai, confio em Ti. Tu tens o controle da minha vida e do meu futuro. Quando você se rende a Deus em oração, Ele enche seu coração com uma paz que o mundo não pode dar. Terceiro, crie uma rotina que alimente sua paz antes de dormir. Desligue as distrações, dedique alguns momentos à oração e à adoração. Encha sua mente com o que edifica. Não permita que as notícias negativas do dia sejam a última coisa que você ouve antes de dormir, mas que a presença de Deus encha seu coração. Se você praticar isso, verá como a ansiedade e o insônio desaparecem, porque Deus é fiel à sua promessa. Ele guardará em perfeita paz aquele que confia nele. Quero propor um desafio para hoje, esta noite. Decida confiar em Deus com todo o seu ser, creia em sua fidelidade e descanse em seu amor. Escreva nos comentários: Senhor, em Ti confio e descanso em Tua paz. Ao fazer isso, estará declarando que hoje escolhe receber a paz de Deus em sua vida.
Se esse mensagem o abençoou, compartilhe com outros para que mais pessoas descubram como encontrar descanso no Senhor. Mas isso não é tudo. Jesus não apenas nos deixou uma promessa de paz, mas orou especificamente para que vivêssemos nessa paz. No próximo segmento, exploraremos a oração total de Jesus em João 17 e como sua intercessão nos dá a segurança de que podemos descansar nele. Imagine, Jesus sabia que sua hora havia chegado, que logo enfrentaria a cruz. Ele sabia que seria traído, humilhado e crucificado. No entanto, naquela noite crucial, antes de ser preso, ele fez algo maravilhoso. Orou por você. Em João 17 encontramos o que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Um momento único em que ele intercede não apenas por seus discípulos, mas por todos os que creíamos nele. Em João 17:9, Jesus diz: eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. E mais adiante, em João 17:20, ele faz uma declaração ainda mais impressionante. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Isso significa que Jesus orou por você antes mesmo de você nascer. Você pode imaginar a profundidade desse amor? Ele sabia que você enfrentaria noites de temor, dúvidas e incertezas. Sabia que o inimigo tentaria roubar nossa paz. Mas em sua oração, ele pediu algo extraordinário. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. João 17:11. E depois nos deixou uma promessa que muda tudo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Amigo, Jesus orou por você. Quando elevou essa oração em João 17, estava assegurando que você e eu pudéssemos viver em sua paz. Não uma paz qualquer, mas sua paz perfeita. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma que ultrapassa todo entendimento. Não uma paz temporária, mas eterna. Se Jesus orou para que você vivesse em paz, por que continua permitindo que o medo roube seu descanso? Esta noite, antes de dormir, lembre-se de que o mesmo Jesus intercedeu por você. Ele pediu que você fosse guardado, declarou paz sobre sua vida, assegurou que, independentemente da tempestade, sua paz estará com você. Hoje, descanse na oração de Jesus. Quando se deitar, repita em seu coração: Senhor, descanso em tua paz, porque sei que oraste por mim. Quero que você afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus orou por mim e eu descanso em sua paz. Ao fazer isso, estará afirmando que hoje recebe a paz que Cristo já conquistou para a sua vida. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma maneira de levar este mensagem a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Jesus. Mas isso não é tudo. Jesus nos revelou outro princípio transformador sobre a paz e a gratidão. No próximo segmento descobriremos como a ação de graças pode mudar nossas noites e nos levar a um descanso profundo em Deus. Você já se deitou sentindo-se vazio, com a sensação de que nada em sua vida está em ordem? Muitas vezes, terminamos o dia focando no que nos falta, no que deu errado, no que não conseguimos. Nossa mente se enche de inquietudes e preocupações, e isso rouba nossa paz. Mas Jesus nos ensina um princípio que pode transformar nossas noites: a gratidão. Em Tessalonicenses 5:16-18, a Escritura diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. A gratidão abre a porta para a paz. Muitas vezes acreditamos que para sentir paz, nossas circunstâncias precisam mudar. Mas a gratidão nos permite ver a mão de Deus mesmo em meio aos desafios. Jesus demonstrou esse princípio antes de realizar milagres. Antes de multiplicar os pães e os peixes, antes de chamar Lázaro para fora do túmulo, ele começava dando graças. Em João 11:41, quando Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro,
Ele não começa com um pedido, mas com uma ação de graças. Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele disse isso antes que Lázaro saísse do túmulo. A gratidão não é apenas um sentimento. É uma expressão de fé. É reconhecer o que Deus fez e confiar no que Ele ainda fará. Como a gratidão pode transformar seu descanso? Se cada noite você se deita com ansiedade, é hora de mudar sua perspectiva. Em vez de repassar seus problemas antes de dormir, comece a lembrar suas bênçãos. Agradeça pela vida, pela saúde que você tem, por Deus tê-lo sustentado até hoje, por sua fidelidade inabalável. Quando você enche seu coração de gratidão, não há espaço para o temor, a preocupação ou a angústia. Jesus quer que você aprenda a descansar na certeza de que, se hoje você respirou, é porque Deus ainda tem um propósito para você. Quero propor um desafio para esta noite. Antes de dormir, reserve um momento para dar graças. Ore e diga ao Senhor: Pai, graças por este dia. Reconheço que nem tudo foi perfeito, mas sei que estiveste comigo. Hoje escolho focar em tuas bênçãos e dormir em paz. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, escolho agradecer. Ao fazer isso, estará declarando que hoje decide fechar seu dia com gratidão e confiança. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda mais pessoas a descobrirem o poder da gratidão em Deus para transformar seu descanso. Mas isso não é tudo. Deus nos deixou uma promessa de proteção para nossas noites. Há um trecho que nos garante que podemos dormir sob o abrigo do Altíssimo. No próximo segmento exploraremos o Salmo 91 e a segurança de descansar sob a sombra do Onipotente. Você já sentiu temor ao dormir? Talvez você apague a luz, se deite, mas uma inquietação o invade. Pensamentos de medo enchem sua mente. E se algo ruim acontecer enquanto durmo? E se eu não acordar? E se o inimigo me atacar à noite? Mas Deus não quer que seus filhos vivam com temor. Ele nos deu uma promessa poderosa de proteção enquanto dormimos, o Salmo 91. Este salmo é um dos trechos mais contundentes da Escritura sobre a proteção divina. Deus nos garante que Ele nos guarda de dia e de noite. No Salmo 91, 1-2, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando você dorme, não está indefeso, está sob a sombra do Onipotente. Mais adiante, no versículo 5, Deus faz uma promessa específica para a noite: não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Isso significa que nenhum espírito de medo, nenhum pesadelo, nenhuma opressão poderá tocá-lo. Deus o rodeia. Sua presença é um escudo sobre sua vida. Como ativar a proteção do Salmo 91 antes de dormir? Primeiro, proclame o Salmo 91 antes de se deitar. Leia ou repita-o em oração com fé, crendo em cada palavra. Segundo, coloque seu descanso nas mãos de Deus. Não vá para a cama com temor. Antes de dormir, diga: Senhor, entrego-me a tua paz porque sei que me proteges. Terceiro, não deixe o medo roubar sua tranquilidade. O temor é uma estratégia do inimigo para inquietar seu coração. Quando sentir o medo se aproximar, responda com confiança: o Senhor é meu refúgio e nele deposito minha confiança. Deus vela por você enquanto dorme, não há razão para temer a escuridão ou os ataques do inimigo. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel estava no fosso, é o que guarda seu quarto esta noite. Quero propor um desafio para hoje. Antes de dormir, proclame o Salmo 91 sobre sua vida. Fale com Deus e diga: Pai, entrego-me à tua proteção. Tu és meu amparo e minha fortaleza. Dormirei confiante porque tua presença me cobre e me resguarda. Afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: descanso sob a sombra do Altíssimo. Ao fazer isso, estará declarando que confia na proteção divina sobre seu descanso. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora.
Cada interação ajuda mais pessoas a descobrirem como confiar em Deus e encontrar paz para dormir. Agora quero levá-lo mais fundo nesta verdade. A Bíblia nos fala de um homem que, estando em perigo de morte, conseguiu dormir em completa paz porque sabia que Deus tinha o controle. No próximo segmento, exploraremos a história de Pedro na prisão e seu descanso em Deus. Imagine por um momento, você está preso em uma prisão escura, com grilhões nas mãos e nos pés, sabendo que ao amanhecer será executado. Não há como escapar, não há esperança visível. Como você reagiria? Muitos cairiam em pânico, outros chorariam desesperadamente ou implorariam por uma saída. Mas a Bíblia nos mostra um homem que, em meio a essa situação, fez algo inesperado, dormiu profundamente. Esse homem foi Pedro. Em Atos 12:6, a Escritura diz: "E quando Herodes estava para o fazer sair, naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão." Dormir em paz em meio ao perigo, como foi possível que Pedro descansasse nessa situação? Humanamente não havia esperança, mas sua confiança não estava nas circunstâncias, mas em Deus. Pedro compreendeu o que muitos ainda não entendem: o medo não resolve nada, a ansiedade não muda o futuro. Se Deus tem o controle, então posso descansar. Enquanto Pedro dormia, Deus enviou um anjo. Em Atos 12:7 lemos: "E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias das mãos." Percebe? Pedro dormia em paz e enquanto dormia, Deus já estava agindo. Aqui há um princípio poderoso. Quando você confia em Deus e descansa nele, Ele obra a seu favor. Quantas vezes você ficou acordado preocupando-se com algo que Deus já tem sob controle? Quantas noites perdeu o sono por problemas que o Senhor pode resolver? Pedro nos mostra que, embora o inimigo tente nos prender, Deus sempre tem a última palavra. Como aplicar a fé de Pedro em suas noites? Primeiro, coloque seu descanso nas mãos de Deus. Antes de dormir, diga: Senhor, hoje decido confiar em Ti. Não me angustiarei, porque sei que cuidas de mim. Segundo, rejeite o medo e a ansiedade. Quando o temor tentar invadi-lo, responda com fé: se Deus está comigo, quem será contra mim? Terceiro, creia que enquanto você dorme, Deus está agindo. Assim como enviou um anjo para libertar Pedro enquanto ele dormia, Ele também pode trazer soluções à sua vida enquanto você descansa. Quero propor um desafio para hoje. Esta noite, antes de dormir, faça uma oração de entrega e confiança. Diga ao Senhor: Pai, assim como Pedro, eu também dormirei em paz. Não importa o que enfrente, sei que tens o controle, e minha vida está em tuas mãos. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descanso em paz. Ao fazer isso, estará declarando que escolhe dormir com a paz que só Deus pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda mais pessoas a descobrirem como confiar em Deus para descansar com tranquilidade. Mas há algo ainda mais profundo. Jesus mesmo nos ensinou a confiar completamente em Deus com sua última oração na cruz. No próximo segmento exploraremos essa oração e como ela nos ensina a entregar nossa vida a Deus cada noite. Reflita nisso. Jesus estava na cruz atravessando uma dor indizível. Suas forças se esvaíam, seu corpo estava destroçado, e a escuridão cobria a terra. Era o momento mais difícil de sua vida. E nesse instante ele fez algo impressionante. Orou. Em Lucas 23:46 a Bíblia diz: Então Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Essa foi sua última oração antes de entregar sua vida. Mas há algo extraordinário. Jesus não morreu com temor, mas com plena segurança. Ele depositou seu espírito nas mãos do Pai. E ao fazê-lo, nos deixou uma lição profunda sobre o que significa confiar em Deus até o último momento. O que essa oração nos ensina para nossas noites?
Cada vez que nos deitamos para dormir, de certa forma, é como se entrássemos em um breve descanso desta vida. Fechamos os olhos, nossa consciência se apaga e ficamos em um estado em que não temos controle. Você já pensou nisso? Dormir é um ato de confiança. Por isso, antes de ir para a cama, devemos fazer o que Jesus fez: nos colocar nas mãos do Pai e dizer com fé: Pai, nas tuas mãos entrego o meu descanso. Se Jesus, no momento de maior angústia, entregou sua vida ao Pai, quanto mais devemos nós confiar nele cada noite antes de dormir. Aqui está o segredo para um descanso em paz. Primeiro, renda sua vida a Deus cada noite. Não permita que as preocupações o sigam até a cama. Diga ao Senhor: Pai, coloco minha vida e meu descanso em tuas mãos. Segundo, confie que Deus cuida de você. Jesus não temeu a morte porque sabia que o Pai estava com ele. Você também não precisa temer a noite porque Deus vela por você. Terceiro, declare que o inimigo não tem poder sobre seu descanso. Assim como Jesus venceu a morte, você pode vencer o insônio, a ansiedade e o temor com a autoridade que Deus lhe deu. Quero propor um desafio para esta noite antes de dormir. Faça esta oração: Pai, nas tuas mãos entrego minha vida e meu descanso. Sei que me cuidas e que despertarei renovado, porque confio em ti. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu descanso. Ao fazer isso, estará declarando que esta noite decide dormir com a paz que Jesus nos ensinou. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de levar este mensagem a mais pessoas, para que também descubram como confiar em Deus e descansar em paz. Mas isso não é tudo. A verdadeira paz não vem apenas de nossas orações, mas também do Espírito Santo que intercede por nós e enche nosso coração de tranquilidade. No próximo segmento exploraremos o poder do Espírito Santo na oração noturna. Você já sentiu um cansaço tão profundo que nem mesmo tem forças para orar? Você se ajoelha, tenta falar com Deus, mas as palavras não saem. O esgotamento, a preocupação ou a dor o deixam sem fôlego, e tudo que resta é um silêncio pesado em sua alma. Mas aqui está a grande notícia: você não precisa orar sozinho. Em Romanos 8:26, lemos: E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que promessa maravilhosa! Quando você não encontra palavras, o Espírito Santo ora por você. Quando se sente fraco, ele o fortalece. Quando não sabe como se expressar, ele intercede com clamores que vão além do que a linguagem humana pode explicar. Muitos lutam com a ansiedade noturna. Parece que as preocupações se intensificam quando tudo está em silêncio. A solidão da noite muitas vezes se torna um campo de batalha na mente. Mas aqui está a chave: você não dorme sozinho. Jesus prometeu nos enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco em todos os momentos. Em João 14:26, Jesus disse: Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sabe o que isso significa? Que quando você se deita preocupado, o Espírito Santo lhe lembrará que Deus ainda está no controle. Quando o medo tentar roubar sua paz, ele intercederá por você. Como deixar que o Espírito Santo guie sua oração noturna? Primeiro, antes de dormir, peça ao Espírito Santo que tome o controle de seu descanso. Diga: Espírito Santo, enche minha mente e meu coração com tua paz. Segundo, permita que ele interceda por você. Não se angustie se não souber o que dizer, apenas permaneça em sua presença e deixe que ele fale por você. Terceiro, escute sua voz através da palavra. Medite em um versículo antes de dormir e permita que o Espírito Santo traga a sua mente durante a noite. Quero propor um desafio para hoje. Antes de se deitar, faça esta oração: Espírito Santo, intercede por mim. Enche-me com tua paz e guia-me esta noite. Entrego o meu descanso em tuas mãos.
Fortaleça esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Espírito Santo, toma o controle do meu descanso. Ao fazer isso, estará declarando que confia em sua presença para dormir em paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda a compartilhar este mensagem com mais pessoas que precisam do consolo do Espírito Santo. Mas ainda há mais. A história de Jó nos lembra que mesmo nos momentos de maior sofrimento, podemos encontrar descanso em Deus. A maioria das pessoas ignora isso porque foi ensinada a ver a vida apenas com os olhos naturais. Aprendemos a tratar tudo com lógica. Se há brigas, dizemos que é estresse. Se há medo, culpamos o passado. Se há doenças constantes, pensamos em genética. Mas o que fazer quando os problemas não se resolvem com conselho, com descanso, nem com remédio? E quando tudo parece normal aos olhos, mas algo dentro de você grita que existe uma escuridão tentando se instalar? É nesse ponto que muitos se perdem, pois tentam lutar uma guerra espiritual com armas humanas. Só que o mundo espiritual não se enfrenta com sabedoria humana. Ele se enfrenta com fé, com verdade, com autoridade. Talvez você esteja ouvindo isso e pense: será que é isso que está acontecendo na minha casa? E eu te respondo com sinceridade: se há desentendimento frequente sem motivo, se os sonhos da sua família estão travados, se há medo constante, insônia ou até perturbações à noite, isso pode ser mais do que apenas estresse ou coincidência. É um sinal de que há uma guerra espiritual acontecendo debaixo do seu teto. Mas a boa notícia é que essa guerra não está perdida, muito pelo contrário. A vitória já foi conquistada por Jesus Cristo e hoje, agora, você pode tomar posse dessa vitória. Talvez você esteja cansado de lutar com as próprias forças, cansado de ver sua casa mergulhada em discussões, de ver seus filhos inquietos, de sentir um ambiente pesado que te sufoca. Mas existe uma saída, e ela não está em fórmulas mágicas ou amuletos. Está na palavra, a palavra que criou os céus e a terra, a palavra que acalma tempestades, que expulsa demônios, que cura enfermos e liberta os oprimidos. Essa palavra está viva e pronta para ser liberada através da sua boca. E quando você falar, não com medo, mas com fé, com certeza e com autoridade, tudo ao seu redor começará a mudar. Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva em vitória. Ele quer que sua casa seja um santuário, um refúgio, onde o inimigo não encontra espaço. E se você já cansou de ver o caos espiritual tomando conta da sua rotina, saiba que você pode se levantar hoje mesmo como um guerreiro ou guerreira do reino e dizer com voz firme: aqui não, minha casa tem dono, e o dono é Jesus. O inimigo não suporta quando um filho ou uma filha de Deus se posiciona. Ele treme quando ouve a palavra sendo liberada com fé. Porque a palavra não é só letra, ela é espada. Não pense que você está sozinho. Existe um exército do céu que se move em seu favor quando você escolhe viver sob a autoridade da palavra. Mas esse exército não age em silêncio, ele se move com sua declaração de fé. Quando você fala, quando você ora, quando você canta louvores, o céu se manifesta e o inferno recua. Você não precisa mais aceitar a mentira de que isso é normal. O peso espiritual não é normal. O medo não é normal. Os ataques contra a sua paz não são normais. Você foi chamado para viver em liberdade, com alegria, com leveza, com a certeza de que o Espírito Santo habita dentro da sua casa. Há pessoas que acham que basta ir à igreja no domingo ou fazer uma oração rápida antes de dormir, mas a batalha espiritual requer mais, requer posicionamento, requer que você feche as portas para os inimigos da fé. E como essas portas se abrem?
Através de palavras negativas, músicas que glorificam o mal, objetos ligados ao ocultismo, falta de perdão, pecado escondido, falta de oração, tudo isso são pontos de acesso. Mas assim como se abrem, essas portas também podem ser fechadas hoje. E você tem a chave, a palavra de Deus. Você vai descobrir agora como usar essas chaves. Vai aprender quais versículos carregam autoridade para mudar o ambiente da sua casa. Vai declarar essas promessas com ousadia. E o que vai acontecer? As trevas terão que sair. O peso vai embora. A confusão vai cessar. Porque onde a luz entra, a escuridão não pode permanecer. E eu te prometo uma coisa com todo o temor de Deus. Se você ficar conosco até o final desta mensagem e colocar em prática o que for ensinado, sua casa será transformada. A paz que você tem pedido há tanto tempo vai invadir os cômodos. A proteção que você clama vai se tornar visível. Você vai sentir a atmosfera mudar, porque o Espírito Santo vai tomar o lugar que é dele. Existe algo que o inimigo teme mais do que qualquer outra coisa. Não são os gritos de desespero, nem as lágrimas de angústia, nem mesmo os longos jejuns feitos sem entendimento. O que ele mais teme é quando um filho de Deus se levanta com autoridade e começa a declarar a palavra com fé. Quando essa palavra não está só decorada na mente, mas enraizada no coração e proclamada com ousadia, ela se transforma em espada, em fogo, em martelo, que despedaça toda a resistência espiritual. E é aqui que muitos perdem a guerra. Não é porque não creem, é porque não declaram. O silêncio do crente dá espaço para o barulho do inimigo. Talvez você tenha passado por momentos em que sentiu um peso, uma opressão, uma inquietação que não sabia de onde vinha. Talvez tenha orado, tenha clamado em lágrimas, mas não viu mudança. E eu te pergunto com amor e sinceridade, o que você tem falado dentro da sua casa? Que tipo de palavras tem preenchido os cômodos do seu lar? Porque a Bíblia diz com clareza em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso não é poesia espiritual, é um princípio eterno. O que você libera com sua boca tem o poder de alimentar anjos ou abrir espaço para os demônios. Quando você diz, minha casa está uma bagunça, meu filho não tem jeito, minha saúde nunca melhora, você está profetizando derrota sobre sua própria vida. O inimigo se alimenta disso. Ele precisa de permissão para agir, e muitas vezes essa permissão sai justamente da boca de quem deveria estar declarando libertação. Suas palavras são como sementes lançadas no solo da sua casa. O que você plantar hoje com sua boca, você vai colher amanhã em forma de atmosfera espiritual. Se você planta dúvida, colhe medo. Se planta reclamação, colhe peso. Mas se planta fé, colhe presença de Deus. E aqui está um segredo que muitos ignoram. A palavra de Deus não foi feita apenas para ser lida, foi feita para ser proclamada. A Bíblia é viva, ela se move, ela se ativa quando é falada com fé. Jesus nos mostrou isso com perfeição. Quando foi tentado no deserto, ele não ficou em silêncio, nem chorou, nem chamou reforço. Ele simplesmente declarou, está escrito. E toda vez que o inimigo lançava uma mentira, ele respondia com a verdade. 3 vezes o diabo tentou, e 3 vezes foi derrotado pela palavra falada. Você entende o que isso significa? Significa que Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, venceu com aquilo que está à sua disposição agora mesmo, a Escritura. Ele nos deu um modelo. Nos mostrou que não é com argumentos ou emoções que se vence o mal, mas com a palavra liberada com autoridade. Por isso, não basta acreditar em silêncio. Não basta ler mentalmente. Você precisa abrir sua boca. Precisa declarar em voz alta. Precisa andar pela sua casa e falar com fé. Aqui quem manda é Jesus.
Aqui a palavra de Deus é a lei. Todo espírito contrário tem que sair. Quantos lares estão em conflito porque palavras amargas se tornaram rotina? Palavras ditas no calor da raiva, declarações que ferem, acusações sem pensar. O inimigo se alimenta da desordem verbal. Ele se instala onde reina a confusão. Mas existe um antídoto para isso: a declaração contínua das promessas de Deus. Quando você começa a falar vida onde só havia morte, quando começa a proclamar esperança onde só havia medo, você está trocando a atmosfera do seu lar. Está expulsando o que não presta e convidando o Espírito Santo para entrar. E entenda uma coisa: a autoridade não depende de você ser perfeito. Ela vem do nome de Jesus. Quando você fala baseado nessa autoridade, as trevas obedecem, não porque você é forte, mas porque Ele é. O que importa é que você se posicione, que use sua voz como instrumento de libertação, que entenda que o inimigo não respeita a intenção, ele respeita convicção. Ele não recua diante de um coração emocionado, mas recua diante de uma boca que proclama com fé a verdade do céu. Se você quer paz, declare paz. Se quer cura, declare cura. Se quer libertação, declare libertação. A palavra já foi dada. Agora é você quem precisa usá-la. Se você mantiver a Bíblia fechada, ela continuará sendo verdadeira, mas não surtirá efeito no campo de batalha. Assim como uma espada guardada numa gaveta não vence guerra nenhuma, um versículo conhecido, mas não declarado, também não muda a atmosfera nenhuma. A autoridade está em liberar a palavra com fé. Pare e pense. Quantas vezes você permitiu que a sua casa fosse preenchida por palavras de derrota? Quantas vezes você disse coisas que hoje gostaria de desfazer? A boa notícia é que ainda dá tempo. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Você pode reverter cada palavra maldita, liberando agora palavras de bênção. Pode arrancar toda raiz de medo, declarando a coragem que vem do Espírito. Pode calar toda voz maligna, declarando o que Deus diz ao seu respeito. Comece hoje. Caminhe pelos cômodos da sua casa e declare com fé: minha casa está coberta pelo sangue de Jesus. Meus filhos são protegidos. Meu casamento é restaurado. A paz habita aqui. A enfermidade não terá domínio. O medo não fará morada. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Essas declarações não são apenas frases bonitas. Elas são decretos espirituais. Elas ativam os céus. Elas paralisam o inferno. Elas reposicionam o ambiente e preparam o terreno para que o Espírito de Deus se manifeste. E se você estiver se perguntando, mas será que isso vai funcionar para mim? Eu te digo com todo amor, vai sim. Porque não depende de você, depende da fidelidade de Deus. A palavra dele nunca volta vazia. Toda vez que você a declara com fé, ela cumpre aquilo para o qual foi enviada. E eu te prometo isso: se você colocar em prática o que está sendo ensinado aqui e fizer da palavra sua arma diária, a atmosfera da sua casa vai mudar. O que hoje está em caos será restaurado. O que parecia perdido será reencontrado. E o que estava em trevas será cheio de luz. Existe algo que muitos não percebem, mas que está acontecendo dentro de milhares de lares ao redor do mundo. Portas espirituais estão sendo escancaradas para os inimigos da fé, e a maioria das pessoas nem imagina que isso está acontecendo. E sabe por quê? Porque as brechas, muitas vezes, são disfarçadas de hábitos comuns, de rotinas que parecem inofensivas, de escolhas aparentemente neutras. O inimigo não entra como um monstro gritando. Ele entra silenciosamente, pela distração, pela negligência, pelo costume de aceitar certas coisas como normais. Mas o Espírito Santo está abrindo os olhos do seu coração agora,
porque Ele quer restaurar o ambiente da sua casa e fechar todas as portas que foram abertas sem que você percebesse. Você já parou para pensar por que certos lares parecem mergulhados em confusão constante? Por que há tanto peso, tanta irritação, tanta dificuldade para orar ou até para dormir? Às vezes, mesmo quando tudo parece em ordem por fora, existe uma tormenta espiritual acontecendo por dentro. E muitas dessas batalhas têm uma raiz em algo que foi permitido entrar. A palavra de Deus diz claramente em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Essa frase simples carrega um poder